Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor esteja com você, meus queridos irmãos e irmãs, que neste momento escutam a palavra do Senhor, que param para meditar comigo a palavra do Senhor, que é alimento diário para cada um de nós. Sejam muito bem-vindos. Irmãos, hoje nós estaremos meditando a palavra do Senhor que está no livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo de 1 a 5. E antes de nós fazermos essa meditação, vamos rezar a oração ao Espírito Santo, pedindo que Ele venha sobre nós, venha dando entendimento, sabedoria da sua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso Espírito e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do vosso Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, como eu falei anteriormente, Provérbios 15, de 1 a 5, diz assim: uma resposta calma aplaca a ira, a palavra dura atiça o furor. A língua dos sábios destila o conhecimento, a boca dos insensatos fervilha de estupidez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os maus e os bons. A língua pacificadora é árvore de vida, mas a ambiguidade quebranta o espírito. O insensato despreza a correção do seu pai. Quem aceita as advertências torna-se ajuizado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, o tema de hoje é bem interessante. Na verdade, é um alerta para cada um de nós. E o que o Senhor colocar no meu coração, que eu devia colocar como tema é: cuidado com as respostas que você dá. Cuidado com as respostas que você dá. E aqui, no comecinho deste capítulo, vai falar que o título do capítulo é Língua e Disciplina. Então, a língua, as nossas línguas, as nossas palavras, elas devem constantemente ser disciplinadas, não é? Porque, como vai dizer aqui o autor sagrado, ele fala que a calma, quando nós respondemos a alguém com calma, com brandura, às vezes até uma resposta difícil que a gente precisa dar, quando a gente não tem tanta aspereza nas palavras, no jeito que a gente se dirige para as pessoas, esta resposta, ela aplaca a ira. Quantas vezes nós temos algo difícil de ser falado, mas que a calma nas respostas aplaca a ira, às vezes de alguém que vem enfurecido querendo brigar. Quantas vezes a gente, numa conversa, em um lugar, num estabelecimento, seja ele onde for, até em casa mesmo, a pessoa, ela está irada, mas pela calma da sua resposta, da minha resposta, a gente é como a água que vem e apaga o fogo. Mas vai dizer que aquele que não é sensato, aquele que é insensato, ele age de forma que é como se sua resposta fosse como, eu coloquei até um exemplo aqui, como um combustível dentro do fogo. Se alguém vem com um coração, com os sentimentos muito fervilhando, não é? Muito ativo para uma situação difícil de ser resolvida, quando você age, quando você responde de forma mais grosseira, é como se você jogasse gasolina dentro do fogo. E aquilo ali atiça toda uma discussão, todo um descontrole, que muitas vezes fica difícil de ser resolvido depois.
Aquele, irmãos, que deseja ser sábio diante de Deus, precisa ser ponderado. O que é uma pessoa ponderada? É uma pessoa cautelosa também. Diante e principalmente diante das palavras. Aquele que deseja ser sábio, ele sempre será uma pessoa ponderada nas palavras. Você deseja ser sábio diante dos homens, diante de Deus, então cuidado com as respostas que você dá. Mesmo que para isso ele precise muitas vezes fazer renúncias, engolir seco. Muitas vezes a nossa humanidade naturalmente já deseja responder de forma mais agressiva, mais áspera. Principalmente quando a gente é instigado a isso pelo outro. Mas se você quer ser sábio, faça diferente, seja mais calmo. Peça a Deus a graça da sobriedade, da calmaria nas palavras também e nos sentimentos. Porque o equilíbrio nas palavras também é um reflexo de sabedoria e humildade. Você quer ser humilde? Patrícia, você quer ser humilde? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Aceitar também as correções e advertências de alguém mais experiente do que nós nos amadurece e nos livra de cairmos em erros mais difíceis de consertar. Como vai dizer aqui, no final do versículo, vai dizer aqui no final do versículo 5, ou melhor, no versículo 5 inteiro diz: o insensato despreza a correção de seu pai. Quem aceita as advertências torna-se ajuizado. Que nós possamos aceitar as advertências daqueles que têm mais experiência que nós, para que nós possamos ser sábios, ser ajuizados. Que Deus nos dê essa graça, da calmaria nas respostas e também da calmaria quando alguém vem nos advertir. Seja pai e filho, seja colegas de trabalho, seja patrão e funcionário, seja marido e mulher, ou mulher e marido, seja entre amigos. Que peçamos essa graça ao Senhor neste dia de hoje, de ter um coração dócil, um coração humilde, que sabe acolher as advertências e sabe também reagir de forma branda diante também das perguntas difíceis, dar respostas mais cautelosas também, mais sensatas. Que o Senhor nos dê essa graça nesse dia de hoje. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.